Ei, meninos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que vocês estão assistindo essa aula. Primeiramente, queria pedir desculpa aí pelos meios utilizados, mas vamos lá, a gente tem que dar esse conteúdo, a gente está passando por um período aí meio conturbado, mas vamos ministrar todo o conteúdo para vocês não saírem prejudicados, tá? Então, por favor, acompanhem as aulas, porque todo o conteúdo vai ser ministrado. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, podem mandar tanto no grupo de WhatsApp quanto nos comentários do vídeo, tá? Que eu vou respondendo aí para vocês. Se precisar também, vamos marcar algumas lives para ficar mais clara aí a comunicação entre a gente, tá? Mas, de qualquer maneira, não vamos deixar ter nenhuma dúvida com relação à matéria. E a matéria vai sendo dada, viu, gente? Então, aí, vamos lá, força, que a gente vai conseguir, tá bom? Vou disponibilizar para vocês no grupo do WhatsApp a apostila com as aulas, então vão acompanhando aí no decorrer do vídeo com a apostila, tá? E qualquer dúvida, vai mandando aí. Só outra coisa, gente, antes de começar aqui o tema, só lembrando que a gente combinou semana passada, vamos falar de trabalho do menor e da mulher, tá? Iniciando com esse tema, que será o tema a partir da próxima prova, tá bom? Ontem foi editada uma medida provisória, né? Foi publicada a medida provisória com relação às relações de trabalho nessa época de pandemia. Sei que muitos temas vocês ainda têm uma certa dúvida, vocês nem entraram nesses temas, como banco de horas, como férias, a gente não chegou a entrar nesse tema. Mas vou fazer um vídeo sobre a medida provisória, então assim, caso queiram assistir, caso queiram acompanhar, não estará dentro, claro, do nosso cronograma de provas, mas é em virtude do que vem acontecendo, tá bom? Então aí eu vou explicar melhor nesse vídeo à parte, tá bom? Então vamos lá, gente, peguem aí a apostila e vamos falar do trabalho do menor, tá bom? O trabalho do menor está lá do 402 ao 441 da CLT. No 402 da CLT, ela estipula que considera-se menor, para efeitos dessa consolidação, o trabalhador de 14 a 18 anos. Então, menor é o trabalhador de 14 a 18 anos. No 403, ela fala que é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, menos de 16 anos, o negócio tá caindo, mas não cai não. Menos de 16 anos é vedado trabalho, exceto se for como aprendiz, que aí é a partir de 14 anos. Então, resumindo para vocês entenderem, mais de 18 anos, ok. Menos de 18 anos, que é menor, se o empregado tiver 16 ou mais, ok, pode ser contratado, tá? Ainda será menor de 16 a 18, mas ele pode ser contratado. Menos de 16 anos é proibido, ou desde que seja, é proibido. É autorizado somente a partir de 14 anos, se for na condição de aprendiz. Então vamos lá, que até eu achei que ficou confuso. Vamos voltar a isso aí para poder explicar para vocês direitinho, tá bom? Menor pela CLT, de 14 a 18 anos. Por que ela já coloca 14? Porque 14 é o mínimo do contrato de aprendiz, tá? Menos que 14 anos não pode de jeito nenhum, ok? Vamos falar ainda aí de umas situações controversas, tá? Aguardem. Então, menos de 14 anos pela CLT, pela Constituição e pelo ECA, não pode trabalho, tá? Mais de 16, ok, está liberado, tá? Mais de 16 pode ser contratado. E menos de 16 até 14, só se for na condição de aprendiz. Essa é a situação do trabalho do menor, ok? Mais de 18 anos ele não é menor, então a gente nem entra nessa modalidade. Menos de 18 anos até 16 ele pode ser contratado,
vamos ter algumas regras específicas do trabalho do menor, mas pode ser contratado. E menos que 16, só se for na condição de aprendiz com mais de 14 anos, tá bom? O que é o aprendiz? Tá aí para vocês. São aqueles que estão em lei específica, tá? Que demandam formação técnico-profissional, tá? Então, são aquelas pessoas que são contratadas com um contrato que a gente chama de aprendizagem, tá? Para funções que demandam formação técnico-profissional. Cuidado, gente, porque ele tem que estar inscrito no programa de aprendizagem, tá? Eu vou falar da idade daqui a pouco. Então, tem que ter formação técnico-profissional, tem que estar inscrito no programa de aprendizagem. O prazo máximo do contrato de aprendiz é 2 anos, exceto se for portador de deficiência, que aí é autorizado, tem uma contratação maior. O caso é bem parecido com o estagiário que a gente estudou, tá? Então, aí permite-se. A jornada máxima de 6 horas, ficando vedado sobre a jornada, né? A hora extra. E podendo ser de 8 horas, desde que tenha ensino fundamental e que intercale aí teoria e prática, tá? Só que, muito cuidado quando fala de contrato de aprendizagem, tem uma coisa que sempre é uma pegadinha, tá? Porque a gente fala o seguinte, a CLT prevê que é vedada a contratação do menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Só que contrato de aprendizagem pode ser de 14 a 24 anos. Então, podemos ter um menor aprendiz maior de idade, tá? Então, cuidado com isso, às vezes cai essas pegadinhas em prova. Podemos ter um menor aprendiz maior de idade, tá bom? Então, mas claro que as regras da CLT, conforme previstas para o trabalho do menor, vai ser para aquele menor aprendiz até 18, né? De 14 a 18. Acima de 18, ele é um menor aprendiz maior de idade, não vai aplicar as regras do trabalho do menor para ele, tá bom? Mas se ele tem menos de 18 anos até 14, que é o prazo, que é a idade mínima que se pode ter no contrato de aprendizagem, ele vai seguir aí as regras do trabalho do menor. Então, cuidado, podemos ter um menor aprendiz maior de idade. Mesmo assim, ele é contrato de aprendizagem ainda, tá bom? Então, cuidado aí. Cota de aprendiz. As empresas, gente, que tem mais de 7 empregados, elas têm que obedecer uma cota, elas têm que cumprir uma cota de menor aprendiz, tá? Então, a empresa que tem mais de 7 empregados, ela tem que cumprir uma cota de 5 a 15% dos seus empregados que demandam formação técnica profissional devem, de 5 a 15%, deve ter essa empresa de menor aprendiz. Vamos explicar. Se uma empresa tem 100 empregados, tem que se verificar se esses empregados demandam formação técnico-profissional. Se destes 100 empregados, todos demandam formação técnico-profissional, a empresa é obrigada a cumprir uma cota de 5 a 10% de menor, a 5 a 15% de menor aprendiz. Então, ela tem que ter de 5 a 15 menores aprendizes para cumprir a cota aí, estipulada para ela, tá bom? Então, gente, cuidado que tem essa previsão. E o que é função que demande, um cargo que demande formação técnico-profissional? Isso, gente, já é uma análise do Ministério do Trabalho e Emprego. Todo cargo tem o que a gente chama de CBO. Todo cargo tem o CBO referente àquela função, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupação. Se alguém aí trabalha em RH, provavelmente tem conhecimento desses cadastros aí. Toda função, então, ela tem um CBO, um Cadastro Brasileiro de Ocupação, que o Ministério do Trabalho qualifica, né, quando coloca lá, por exemplo, suponhamos vendedor. O Cadastro Brasileiro de Ocupação dele é o 0010156. Suponhamos, tá, gente? Eu não sei não.
Mas se o número dele corresponde ao CBO 001056, o Ministério do Trabalho faz uma análise que se aquele vendedor é uma função que demanda formação técnico-profissional. Então, para saber se os empregados da empresa demandam formação técnico-profissional para se apurar se eles vão entrar na cota ou não, tem que se entrar no site do Ministério do Trabalho e verificar cada CBO das funções daquela empresa, tá? Se demandar formação técnico-profissional, vai ser computado para o cálculo da cota, ok? Se tiver alguma dúvida com relação a isso, eu sei que é muita informação, mas regra geral, o que vocês precisam saber? Menor de 16 anos até 14, só na condição de aprendiz. Aprendiz tem um contrato de aprendizagem específico, tá? Tem que ter, inclusive, assistência lá do... Ui, gente, passei muito. Tem que estar, inclusive, matriculado no Sistema Nacional de Aprendizagem, SESC, SENAI, tá? E tem-se... Lembrando que o menor aprendiz pode ser de 14 a 24 anos. Então, podemos ter um menor aprendiz maior de idade. E tem essa cota, essa previsão dessa cota que as empresas têm que cumprir. Para empresas com mais de 7 empregados, elas precisam cumprir essa cota, que é de 5 a 15% dos seus empregados que demandam informação técnico-profissional. Eles pegam todos os empregados, calculam de 5 a 15% quantos menores aprendizes a empresa precisa ter, tá? Isso é para incentivar. Inclusive, a gente tem aí, né, outra medida provisória com relação ao contrato de trabalho verde e amarelo, que é mais ou menos, vamos falar dele ainda com calma, principalmente se virar, né, lei mesmo. A gente vai falar desse contrato verde e amarelo, que ele tenta um pouco simular essa questão do menor aprendiz, de trazer esse primeiro emprego, tá bom? Mas vamos entrar nessa matéria ainda depois. Então, gente, menos de 16 anos, só se for menor aprendiz, a partir dos 14. Mais de 16 anos, ok, posso contratar como menor mesmo, contrato com carteira assinada, não precisa ser aprendiz, tá? Menos de 14 anos, em hipótese nenhuma, pode ser contratado um menor de 14 anos, tá? E mais de 18 anos, ok, já é maior. Lembrando que o menor aprendiz pode ser de 14 a 24. Cuidado, se eu estou falando isso com vocês, mais de uma vez, que você pode ter um menor aprendiz com mais, um menor aprendiz maior de idade, tá bom? Caso vocês não entendam esse negócio de cota, eu sei que é meio complicadinho, vocês me mandem as dúvidas, eu explico, tá? Mas lembrando que a cota, o cálculo dela é isso, de 5 a 15% dos empregados daquela empresa que demanda informação técnico-profissional. Empresas com mais de 7 empregados, tá bom? 403. Agora vamos entrar no trabalho do menor como um todo, seja ele menor aprendiz, menor com mais de 16 anos, tá bom? O menor pode fazer horas extras? Está lá no 413 da CLT, tá? Regra geral, gente, tô baixando aqui para ler para vocês. Regra geral, é proibido a prorrogação de trabalho do menor, ok? Proibido a prorrogação de trabalho do menor. Tá lá no 413. É vedado prorrogar a duração normal do trabalho do menor, salvo, aí vem as exceções, se até mais de 2 horas, independente de acréscimo salarial, aí vai falar depois, independente de pagar o adicional, né, de horas extras, mas vai falar depois, tá? Com compensação, né, prevê depois no final, mas desde que tenha previsão em convenção ou acordo coletivo. Ok? Então, uma hipótese é prorrogar a jornada com compensação posterior, desde que tenha previsão em acordo ou convenção coletiva. Segunda hipótese, por motivo de força maior, e aí vai ser analisado caso a caso, tá? Se a força maior realmente ocorreu ou não, tá? Para essa prorrogação. Então, por motivo de força maior,
até no máximo de 12 horas, com acréscimo salarial, com pagamento de adicional, tá? De pelo menos 25%, aí fala 25%, gente, porque era a legislação, era a lei antiga, tá? Após Constituição, adicional mínimo é 50%. Sobre a hora normal e desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento. Então, são duas as hipóteses previstas na CLT com relação à prorrogação. Uma, se tiver previsão em acordo ou convenção coletiva, desde que seja compensado. Segunda, se for motivo de força maior, podendo ser até 12 horas, desde que tenha pagamento do adicional legal, né, de no mínimo 50%, tá? E desde que a atividade dele seja imprescindível para o funcionamento do estabelecimento, tá? O que é isso? Suponhamos que a empresa, que caiu uma chuva gigantesca e o teto da empresa caiu, ou parte da empresa caiu, não sei, enfim, tô colocando aí bem uma catástrofe. E aí seja necessário que todos os empregados, inclusive os trabalhadores menores, fiquem lá para poder pegar o material, para evitar que o material seja inundado, perder computador, enfim. Aí vai precisar do trabalho desse menor, além da jornada dele. Aí ok, é motivo de força maior, tá? Tem, claro, que você paga a hora extra com o adicional, mas é um motivo de força maior, tá bom? Então, nesse caso, é autorizado. Agora vamos às questões polêmicas. Primeiro, gente, vamos passar aqui cada um. Ó, abri errado, só um minutinho, gente. Não tô com corona, tá? Tô tossindo, mas é porque eu tô falando que nem pobre na chuva hoje. Então, vamos lá. É proibido, ao menor, tá lá no 404, vamos seguindo. Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, considerando este realizado entre 22 às 5 horas. Vamos estudar ainda trabalho noturno, tá? Mas o menor não pode fazer trabalho em horário noturno, beleza? Ao menor não será permitido trabalho em... Isso aí, muito cuidado, tá? Tá lá no 400 e... Ui, gente, eu tô meio seca. 405. Nos locais e serviços perigosos ou insalubres, constantes do quadro da NR. A gente vai estudar ainda questões de atividades insalubres ou perigosas, tá? Então, o menor não pode trabalhar em local insalubre ou perigoso. Aí que mora um conflito gigantesco de algumas empresas, tá? Porque se uma empresa ela tem a atividade toda dela em local insalubre ou perigoso, e ela tem que cumprir a cota de menor aprendiz, vou colocar aí um desafio para vocês. Se uma empresa tem toda uma atividade no local insalubre, suponhamos um hospital particular, o hospital ele é quase um ambiente todo insalubre, né? Então, se uma empresa tem um local todo insalubre e ela precisa contratar, né, precisa cumprir a cota de menor aprendiz e é vedado ao menor o trabalho em local insalubre ou perigoso, o que fazer? Aí que vem, gente, essa questão da idade. Podemos contratar um menor aprendiz maior de idade, tá? Seria aí uma das coisas que a empresa poderia fazer. Contratar um aprendiz, mas que não seja menor de idade, tá bom? Porque o menor de idade é vedado esse trabalho em local insalubre ou perigoso, tá bom? Então, e tem outras que às vezes simplesmente não conseguem manejar. Aí tem umas outras questões nesse contrato de aprendizagem que às vezes pode ser deferido somente o pagamento do curso e não a presença física do menor lá nesse contrato, seria só o curso, enfim, tem outras coisas assim previstas nessa lei que podem ajudar e auxiliar ao empregador a cumprir essa cota, tá bom?
nos locais de serviços prejudiciais à sua moralidade. Bem amplo isso, né? O que seria prejudicial à moralidade? Aí vem até no parágrafo 2º. O trabalho exercido em praças, em outros logradouros que dependerá de autorização do juiz de menores e que seja, desde que seja indispensável a subsistência dos seus pais, avós. Então, prevê aí o 405 que locais com prejuízo à moralidade não são vedados o trabalho do menor, tá bom? Então, assim, suponhamos que tem alguma casa noturna, enfim, que é prejudicial à moralidade do menor, desde que ela funcione de dia, né? Porque, regra geral, é vedado o trabalho do menor à noite. Seria vedado esse trabalho em locais que prejudicassem a sua moralidade. É vedado também o trabalho em locais abertos, praças, tá lá previsto lá ruas, praças, logradouros, tá? Sempre só é permitido com autorização prévia do juiz de menores, tá? Considera prejudicial à moralidade do menor o trabalho que, tá lá no parágrafo 3º, tentando explicar o que é prejudicial à moralidade, e aí a gente vai entrar num tema bem complicadinho. Prestado de qualquer modo em teatros de revistas, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dances e estabelecimentos análogos. Então, gente, bem o que eu falei com vocês antes. O que é prejudicial à moralidade? Tá aí no parágrafo 3º, a linha A. Prestados em teatros de revista, coisa mais antiga, né? Cinemas, boates, cassinos, cabarés, dances e estabelecimentos análogos. Gente, teatros, revistas, cinema. Coisa mais comum é a gente ver menor de idade trabalhando em televisão, em cinema, tá? Regra geral, é vedado pela CLT, mas se tiver autorização, e eles entendem se tiver autorização do Juizado da Infância e Juventude, apesar que eu escrevi até um artigo com relação a esse tema, tá? O trabalho infanto-juvenil no meio artístico. Que é muito engraçado, gente, esse tema é bem polêmico. Por quê? A Constituição, a CLT, o ECA, eles vedam qualquer tipo de contratação de menor de 14 anos, certo? 14 a 16, aprendiz, menor de 14 anos é vedado. Só que é muito, muito comum a gente ver crianças de 5, 6, até menor, em novelas, em filmes. E aí, por que pode, já que é proibido qualquer contratação? Segundo alguns entendem, é que seria permitido desde que o Juizado da Infância e Juventude, o Juiz da Infância e Juventude autorizasse. Eu acho bem polêmica essa questão, porque eu acho que é uma vedação legal, não deveria ter, tá? E eu não acho que é competência do Juizado da Infância e Juventude. Me perdoem os que entendem ao contrário. Os que entendem ao contrário. Vocês vão ver ainda em processo do trabalho que a competência da Justiça do Trabalho é competência para dirimir qualquer relação de trabalho ou de emprego. E essas crianças é relação de trabalho ou relação de emprego, né? Dependendo da contratação. Se for seletista, é relação de emprego. Então, seria competência da Justiça do Trabalho. E, para mim, seria ilegal essa contratação de menor de 14 anos, tanto para cinema quanto para novela, enfim, seria ilegal, tá? Mas fica aí a polêmica. Quem quiser, inclusive, fazer um tema de monografia desse, está às ordens, é um tema bem, bem polêmico. Todas as questões relacionadas, na época eu fiz uma pesquisa muito grande, todas as questões relacionadas ao trabalho infanto-juvenil são dirimidas no Juizado da Infância e Juventude. Inclusive teve uma bem complicada daquela Maísa, né, da SBT, não estou aqui conversando com vocês, daquela Maísa da SBT, teve uma questão com relação a isso, de trabalho, que foi dirimida no juizado, tá? Então, assim,
É uma questão polêmica, eu não acho que é competência do juizado, me perdoem os que acham, eu acho que é competência da Justiça do Trabalho e eu acho que é vedado o trabalho, não deveria ter, tá? Só porque é cheio de glamour, cheio de coisa linda, de importância, de todo mundo, né, de fãs, seria permitido, e outra pessoa que às vezes precisa, né, auxiliar a família não é permitido, esse trabalho menor de 14 anos, então fica aí essa questão. Inclusive, gente, quando a CLT veda e veda de uma maneira aberta, né, o trabalho do menor, qualquer que seja, né, porque menos de 14 anos nem pode contratar, mas de 16 para cima, né, ou o aprendiz que veda essa contratação, inclusive eles falam que é prejudicial à moralidade, que não poderia trabalhar nesses locais, tá? Mas a gente vê, por exemplo, criança, às vezes portando arma, naquele filme Cidade de Deus, né? Cidade de Deus? Acho que é, gente. Que tiveram crianças portando arma, assim, claro, né? Não eram armas verdadeiras, mas enfim, em cenas de violência total, crianças fazendo aquele tipo de encenação. Gente, e o impacto que tem sobre criança, elas trabalharem nesse meio artístico desde pequeno, é muito grande, gente. Acho que é uma coisa que a gente tinha que pensar mais, tá? Tirar um pouco desse glamour aí do trabalho artístico e pensar mais um pouco se é possível, tá? Se é permitido, se é vedado, quem que julga, tá bom? Mas voltando. Então, é proibido aí prestar trabalho em locais que prejudicam a moralidade do menor, tá? Outro local que prejudica a moralidade do menor, que está previsto na CLT, empresas circenses, em função de acrobata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes. Então, não pode ter menor trabalhando em empresa de circo, tá? Porque é prejudicial à sua moralidade. E às vezes é o que a gente mais vê, né? Mas muitas vezes a gente vê que são às vezes da mesma família, então tanto quanto complicado. Mas regra geral, não pode, tá? É um ambiente prejudicial à sua moralidade. De produção, composição, entrega de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, imagens. Aí tá aí para vocês. Consistente na venda, não pode menor aprendiz na venda de bebidas alcoólicas, tá? Também é prejudicial à sua moralidade. Vamos voltar aqui para a apostila, porque eu tô lendo a CLT para vocês, tá? Então, vedado o trabalho nesses locais que prejudicam a formação, vedado o trabalho do menor em horário noturno, vedado o trabalho do menor em local insalubre e perigoso, vedado o trabalho do menor em locais prejudiciais à sua moralidade. Tá no 405 lá o rol de locais prejudiciais à sua moralidade, tá bom? Não cabe prescrição contra o menor. Prescrição é uma matéria que vocês vão aprender em processo do trabalho, mas só fazendo aqui uma abrangência. A CLT prevê 2 tipos de prescrições, tá? Uma prescrição é de 2 anos, que a gente chama bienal, que são 2 anos para ajuizar a ação trabalhista, tá? Então, 2 anos da rescisão do contrato, o empregado tem para ajuizar uma ação trabalhista. Para pleitear os últimos 5 anos da data do ajuizamento, tá? Que é a prescrição que a gente chama de quinquenal. Esse tipo de prescrição não corre para o menor, só quando ele fizer 18 anos que vai começar a correr esse prazo prescricional, tá bom? Férias do menor. Antes da reforma trabalhista, em novembro de 2017, eu voltei de... a férias do menor não poderia ser fracionada, tá? Ela não poderia ser dividida, tá bom? Ela teria que ser concedida de maneira única e em período e coincidir com o período escolar. Após a reforma, ela já pode ser fracionada em até 3 períodos. A gente vai aprender férias ainda, calma, tá? A gente vai chegar nesse tema. Então, após a reforma, esse privilégio que os menores tinham de não poder fracionar as férias e elas coincidirem com o período escolar, acabou, tá? Após a reforma, as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, como é regra geral para todo mundo hoje,
e não precisa coincidir com o período escolar, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida com relação à proteção do trabalho do menor, me falem aí que eu vou respondendo para vocês, tá? Já o trabalho da mulher. O trabalho da mulher. Gente, não vai cair, eu prometo. Opa, mais ou menos, né? Trabalho da mulher. O trabalho da mulher tá lá no 372 a 401 da CLT. Primeira coisa que o 372 já prevê lá de todo tamanho e que veio inclusive com a reforma. É vedada qualquer discriminação, tá? Da mulher, discriminação da mulher no ambiente de trabalho, tá bom? Então tá lá no 373A, ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir distorções do acesso ao melhor... deixa eu ler devagar para vocês, né? Ressalvadas as disposições legais, tá no 373A, tá? 372 já fala que é vedada qualquer discriminação. O 373A prevê ressalvadas as disposições destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado. Elenca coisas que são vedadas para evitar essa discriminação da mulher no ambiente de trabalho. Gente, vocês acham que não? Mas a mulher ainda sofre muita discriminação no ambiente de trabalho, principalmente com relação da questão salarial, tá? Tem estudos do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, fazendo esse levantamento. Tem algumas proteções que vieram com a reforma trabalhista, mas, inclusive, se alguém quiser adentrar nesse tema, também é um tema muito interessante, da proteção da mulher no ambiente de trabalho, tá? E é justamente para isso, para evitar esse tipo de discriminação que ainda acontece, principalmente porque a mulher pode engravidar, né? Então, assim, tem esse tipo de preconceito com o trabalho feminino ainda hoje, apesar que a mulher vem conquistando cada vez mais o mercado de trabalho, tá? É impressionante, principalmente na área trabalhista, na área do judiciário em si, o quanto que está aumentando o número de mulheres em cargos públicos, tá? Número de mulheres advogando. Então, assim, as mulheres estão tomando conta do mercado aí. Então, vamos lá, gente, para proteção do trabalho dessa mulher, né? Então, é vedado publicar ou fazer anúncio de emprego no qual haja referência a sexo, idade, cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir. Gente, para que criaram essa determinação legal? De tanto absurdo que a gente via por aí, principalmente nas ofertas de emprego, tá, gente? É comum, ou era comum, ou espero que não seja mais comum, emprego vedando, estipulando, por exemplo, tem vaga para homem, tá estipulando lá os requisitos, mas discriminando qualquer contratação de mulher, tá? Homem, idade tal, tal. Aí você ia ver a função vendedor. Não faz sentido não poder ter mulher naquela função. Então, é vedado qualquer tipo de discriminação na contratação, no anúncio de emprego, com relação não só à mulher, né? A sexo, idade, cor, situação familiar. Às vezes tinha umas ofertas de emprego. Ah, porque eu quero homem até tantos anos, solteiro. Esse tipo de publicação pode ter? Depende, tá? Se a função realmente demandar aquele tipo de profissional, ok. Mas se a função não for notoriamente
se ela não for clara naquele tipo de perfil que eles estão escolhendo, aí é discriminação, tá bom? Capaz aí de ensejar, inclusive, a ação do Ministério Público do Trabalho e, inclusive, demanda até individual também de danos morais por discriminação, tá? Discriminação na contratação. Então, cuidado! Anúncios de emprego não podem ter referência a sexo, idade, cor, situação familiar, se é casado, se é solteiro, por exemplo. Contrata-se mulheres até mulheres acima de 40 anos, suponhamos, solteiras e sem filhos para a função de vendedora. É uma função que não demanda nenhuma dessas qualificações que pediram aí. Então é discriminatório. É vedado esse tipo de oferta de emprego, tá, gente? Muito cuidado com isso, porque é vedado, tá? Salvo quando a natureza da função exigir. Suponhamos que seja uma pessoa, até porque a gente vai ver que a CLT prevê que a mulher tem um peso máximo para carregar no ambiente de trabalho. Suponhamos que seja um empregado que demande um esforço físico de mais de 50 quilos, de levantamento de mais de 50 quilos por dia. Então aí sim, pode estar no contrato, lá na oferta de emprego, procura-se homem, tal, aí não tem problema. Para função específica que vai demandar esse esforço físico, ok, não tem problema, tá? Tem essa discriminação. Mas para uma função que não seja notoriamente para isso, não é permitido mais essa discriminação, tá, gente? Não é permitido, tá bom? É vedado recusar emprego, recusar uma promoção ou motivar uma dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. Gente, uma vez já me perguntaram isso, tá? A mulher tá grávida, é motivo para eu dispensar ela? Não é motivo, tá, gente? Inclusive, ela tem estabilidade, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá bom? Não é motivo. Então, recusar o emprego, dispensar o empregado, se você recusar a contratação de uma pessoa, você dispensar o empregado ou você não dar uma promoção para o empregado em razão de sexo, ser mulher, ou às vezes ter uma outra opção sexual, tá, gente? Isso também pode acontecer. Se você recusar em razão de sexo, idade, cor, etnia, né? No caso, situação familiar ou estado de gravidez, é proibido, tá? Inclusive, se a mulher for ajuizar uma ação comprovando que ela não recebeu tal promoção porque ela era mulher, ela pode ser capaz aí de receber danos morais em razão disso, tá? E demais pedidos, se for comprovado. Então, é proibido, tá? E desde, né, claro, salvo quando a natureza da atividade for notoriamente e publicamente incompatível, tá, gente? Sempre a gente tem que analisar caso a caso. Regra geral, esses tipos de discriminação são vedados. Mas temos que analisar caso a caso. Se a função exigir esse tipo de discriminação, né, se aquela função exigir, aí, infelizmente, não vai ser caso de discriminação, tá bom? É vedado considerar o sexo, idade, cor e situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidade de ascensão profissional, tá? Então, não pode ter empregados exercendo a mesma função, recebendo salários diferentes em razão de sexo, em razão de cor, em razão de situação familiar, tá? Então, cuidado com isso. A gente vai estudar ainda equiparação salarial, também tem uma previsão específica lá com relação a isso, mas é vedado qualquer diferenciação salarial por causa desses motivos, tá bom? Então, é vedado exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou de gravidez na admissão ou permanência do emprego. Vamos para outra questão polêmica. Então, gente, o que
O que esse inciso quer falar? Que para contratação e para aqueles exames periódicos é proibido pedir exame de gravidez na mulher, tá? Então, na contratação, não pode pedir exame de gravidez para mulher, tá? Porque isso é discriminatório. Por óbvio, a empresa, se ela vê que a mulher está grávida, ela não vai contratar. Então, por isso, é discriminatório, não pode se exigir exame de gravidez ou de esterilidade na admissão e no periódico, no exame periódico, tá? E que eles chamam aqui de permanência no emprego. E na demissão, posso exigir exame de gravidez? Na hora que eu estou demitindo uma empregada? Essa questão foi levada para o judiciário e o TRT daqui de Minas, inclusive foi publicada uma notícia, falando que não era discriminação o pedido de exame de gravidez na dispensa de uma empregada, né, mulher. Por que não é discriminação, gente? Porque ela já está sendo dispensada. É mais uma razão, é mais uma forma de resguardar a empresa que está dispensando aquela empregada, que ela não está grávida, ou que seja, que ela não vai ter direito à estabilidade, tá? Mas é claro que é um exame que tem que ter autorização do empregado, tá? Mas não é considerado discriminatório, nesse caso, o exame de gravidez na dispensa. Na admissão e no periódico é considerado discriminatório, tá? Mas na dispensa não, é mais como uma forma de resguardar. Porque na hora de dispensar, se for feito um exame de gravidez e acusar que a empregada está grávida, eles vão cancelar a demissão, né? E continuar ali com a empregada, até porque ela tem um período de estabilidade que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, é vedado esse exame de gravidez na admissão e no exame periódico, tá? No exame de permanência no emprego. Mas, na demissão, tem esse entendimento aí do tribunal daqui, que não seria discriminatório, tá? E também não tem expressa previsão legal. Mas não seria discriminatório por isso, tá? Porque não está discriminando, só está resguardando ali se ela está grávida ou não no momento da demissão. Mas desde que tenha autorização da empregada, tá? É vedado impedir o acesso ou adotar critério subjetivo para deferimento de inscrição, aprovação em concursos e empresas privadas em razão de sexo, idade, cor. Então, qualquer tipo de discriminação, edital de concurso, se perceber que tem alguma discriminação ou alguma promoção na empresa, às vezes a empresa tem um plano de cargos e salários e tem determinados planos, determinados requisitos para o empregado ter essa promoção, né? E dentro dele, se constar alguma coisa discriminatória em razão de sexo, etnia, situação familiar, cor, enfim, idade, tá? Às vezes tem, tá, gente? Então pode ser considerado como discriminatório, tá bom, gente? É vedado, aí vamos para outro tema polêmico. Proceder ao empregador ou preposto revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Revista de empregado é um tema bem complicado, tá? Regra geral, ela pode ocorrer desde que não seja direcionado, senão você está de perseguição com um determinado empregado, então ela pode ocorrer, revista de empregado, mas desde que seja aleatório, tá? Agora, a revista íntima em empregada também vai depender da função, tá bom, gente? Então, assim, vai ser analisado sempre caso a caso, mas, regra geral, ela também é vedada aí, a revista íntima nas empregadas ou funcionárias. O disposto neste artigo não é a medida temporária do estabelecimento, igualdade, destino corrigido. Ok. Então, cuidado aí com essas vedações que são principalmente para evitar qualquer tipo de discriminação no ambiente de trabalho, tá bom? O 384 da CLT. O 384 da CLT, ele foi cancelado após a reforma trabalhista. Então, vou falar dele porque é um assunto que às vezes vem à tona aí. Mas ele foi cancelado com a reforma, tá? Revogado, né? Cancelado.
O 384 da CLT previa o seguinte, ele previa que antes da mulher fazer uma jornada extraordinária, ela laborar além do seu horário de trabalho, ela tinha que fazer uma pausa de 15 minutos, tá? Então, como isso nunca ocorre, né? Geralmente quem trabalha em horas extras emenda, né, com o seu horário, não faz essa pausa. Então, era comum esse pedido de hora extra referente a esses 15 minutos, tá? Do 384. Só que a reforma trabalhista veio e revogou esse artigo. Então, hoje não tem mais a necessidade de ter essa pausa de 15 minutos quando for iniciar uma sobre-jornada, tá? E a justificativa era, inclusive, para aqueles que não aplicavam 384 da CLT, de que a igualdade de trabalho de homem e mulher, então não seria necessário mais essa aplicação desse artigo, tá bom? Mas hoje também está revogado, mas saibam, porque sempre fala os 15 minutos da mulher, então saibam o que são esses 15 minutos. Era a previsão do 384 da CLT, que a mulher tinha que ter essa pausa de 15 minutos antes de fazer horas extras. Ok? Vamos lá. 390 da CLT. Foi o que eu falei com vocês um pouco mais cedo com relação à vedação de certos tipos de trabalho para a mulher. O 390 da CLT fala que ao empregador é vedado empregar mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 quilos. Para o trabalho contínuo ou 25 quilos para o trabalho ocasional, tá? Então, não pode contratar uma mulher, tá? Quando exigir um trabalho dela carregando 20 quilos em trabalho contínuo ou 25 quilos em trabalho ocasional. Isso é pela própria, né? Porque, a não ser que seja uma Graciane Barbosa aí, acho difícil uma mulher ficar conseguindo carregar mais que 20 quilos aí em trabalho contínuo toda hora, entendeu? Então, por isso que é vedado. Então, nesse tipo de caso, se tivesse uma proposta de emprego, uma oferta de emprego que estipulasse trabalho para homens, tal, não seria discriminatório, tá, gente? Porque já tem esse tipo de vedação legal, tá bom? Não está compreendido na determinação desse artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração, vagonetes sobre trilhos, essas redações são ótimas, de carros de mão ou qualquer aparelho mecânico. Ou seja, se carregar esse peso pode ser realizado por carrinho de mão ou por qualquer outra coisa que não demande efetivamente ela carregar os 20 quilos, aí não tem essa vedação, pode-se contratar o trabalho da mulher, tá bom? Então não tem problema aí não, na contratação do trabalho da mulher, tá? 391 da CLT não considera justo motivo a rescisão de contrato a mulher que houver contraído matrimônio ou que se encontrar grávida. Então isso já chegou para mim, tá, gente, essa demanda. Posso rescindir uma empregada com o motivo dela estar grávida? Não, tá? Não é permitido a rescisão contratual por motivo de gravidez. E não é permitido a rescisão contratual por motivo de matrimônio, tá? Então, se a empregada aí casou, isso não é motivo para rescisão contratual, tá? Não é justo motivo, né? Súmula 244, a questão da estabilidade da gestante, tá? Isso aí, gente, cai em prova do AB? Não cai não, despenca. Então, vamos lá para a estabilidade da gestante. Esse rol de discriminações também, muita atenção, tá? Porque é um rol novo, então pode ser que uma prova aí cobre essas questões de discriminação. Mas vamos aí para estabilidade da gestante, tá? Tá na súmula 244. E no artigo 10, a linha do, no artigo 10, 2, a linha B do ADCT. E agora tá lá no 391A da CLT.
A gestante tem estabilidade, a empregada que está grávida tem estabilidade da confirmação da gravidez. Confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ok? Então, a gestante tem estabilidade da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, tá bom? O 391 lá da CLT, coloquei para vocês na apostila, então fala isso. A confirmação do estado de gravidez, advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o aviso prévio, vou entrar nisso, garante à gestante a estabilidade provisória prevista no artigo 10, 2, a linha B do ADCT, tá? Então, a gravidez da empregada no curso do contrato de trabalho garante para ela essa estabilidade de até 5 meses após o parto. Ela está estável, tá? Com seu contrato, não pode ser dispensada sem justa causa. Ela pode pedir demissão? Pode. Tá? É livre-arbítrio dela. Se ela quiser pedir demissão, ela está renunciando à estabilidade dela. Pode ser mandada por justa causa? Pode, tá, gente? Tem muitas empregadas aí, vocês vão, quando vocês forem mexer com consultivo aí, muitas vezes as empregadas que têm essa estabilidade acham que pode fazer qualquer coisa. E não é assim, tá, gente? Pode ser mandada embora por justa causa. Ela só é blindada contra uma dispensa indiscriminada, tá? Ou sem justa causa. Agora, se ela cometer algum ato grave capaz de ensejar a justa causa, ela pode ser dispensada por justa causa, ok? Então, ela tem a estabilidade dada, confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E a CLT já veio reforçando que é a confirmação dessa gravidez no contrato de trabalho ou inclusive no aviso prévio, ainda que ele seja indenizado. Então, se ela recebeu a notificação que o contrato dela vai ser rescindido e ela engravida no curso do aviso prévio, seja ele trabalhado ou seja ele indenizado, ela também terá direito à estabilidade, tá bom? Então, saibam disso aí. Inclusive no curso do aviso prévio, seja trabalhado ou indenizado, ela terá essa estabilidade, tá? Outra coisa, gente. A empregada que adota tem estabilidade? Agora tem, tá bom, gente? Tá lá no parágrafo único, foi instituído também em 2017. O disposto no artigo, que é a questão da estabilidade da gestante, também se aplica à empregada adotante, a qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção. Então, aquela que recebeu guarda provisória de adoção tem direito à estabilidade de 5 meses após o recebimento da guarda, tá? Tem inclusive licença maternidade, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas tem também essa estabilidade. Aí vamos às questões polêmicas. A empregada foi dispensada, cumpriu o aviso prévio. Na hora que ela tá lá na casa dela, depois de rescindido o contrato, bem recebendo, às vezes, o seguro-desemprego, se depara com um exame positivo de gravidez que verificou-se que a confirmação que a data que ela engravidou foi na época do curso de contrato de trabalho. E aí, a empresa tem que reintegrar essa funcionária? Tem, tá? Por mais que a empregada tenha ciência após a rescisão, ela tem direito a essa estabilidade e a empresa tem que reintegrar, voltar ao quadro de funcionários essa empregada. Ela tem direito ao trabalho, tá bom? Então ela tem estabilidade, ela tem que retornar, ok? Então descobriu posterior à rescisão, se a concepção, se a confirmação da gravidez foi no curso do contrato de trabalho, ela tem direito aí a ser reintegrada, tá bom? E a estabilidade, ela também vale para as empregadas que estão em contrato de experiência
Suponhamos, a empresa contratou uma empregada por 30 dias. No final de 30 dias falou assim, não vou continuar o contrato era só de 30 dias, ok. Ela vai, e nesses 30 dias ela ficou grávida. Ela terá direito à estabilidade? Sim. Pela redação da súmula 244, ela tem direito à estabilidade, tá bom? Tem um porém somente no contrato temporário, que a gente vai ver na próxima aula, que o TST saiu com uma polêmica nova aí, que não teria estabilidade. Mas, regra geral, para o contrato de experiência e para o contrato a termo, né, que tem um prazo final para acabar, essa a empregada que ficou grávida tem sim estabilidade. Então, por mais que ela esteja em contrato de experiência, ela tem estabilidade. Súmula 244, tá bom? O desconhecimento da empresa, muitas vezes vão ser questionados. Ah, mas tudo bem, ela falou agora que está grávida, mas a empresa não sabia que ela estava grávida. O desconhecimento da empresa não afasta a estabilidade, tá, gente? Por mais que ela tenha saído, ajuizado uma ação de reintegração, e aí você descobriu que ela estava grávida só quando recebeu a notificação, pouco importa, tá bom? Então, o desconhecimento da empresa não importa. Se ela estava grávida, se ela ficou grávida no decorrer do curso do contrato de trabalho ou do aviso prévio, ela tem direito aí à reintegração, à estabilidade, tá bom? O que tem que ser pleiteado por essa empregada? O que ela tem que requerer? A sua reintegração ao trabalho, é voltar ao trabalho, tá? O direito dela é ao trabalho. Se a empresa não quiser reintegrar essa funcionária, ela tem que indenizar, pagar em forma de dinheiro todo o período de estabilidade, tá? Então tem que considerar a projeção aí do salário dela até 5 meses após o parto, tá? Então por isso que sempre a gente vai pleitear reintegração ou indenização substitutiva. Substitutiva. Nossa Senhora. A letra continua feia, né, gente? Bom, vamos por partes. Então, pleitear sempre reintegração ou indenização substitutiva, tá? Tem entendimento do TST que, por mais que a empregada não queira voltar, não queira reintegração, ela teria direito à indenização substitutiva, tá? Mas, não foi uma vez ou outra, já vi entendimentos dos tribunais, né, daqui de Minas inclusive, de vários juízes, que o direito da mulher é ao trabalho e não ao dinheiro, e não à indenização. Então, se ela está negando a voltar, se a empresa ofereceu para ela a reintegração e ela está se negando, não querendo o retorno, é entendido como um pedido de demissão. E ela estaria abrindo mão aí da estabilidade, tá? Então, cuidado, tem esse tipo de entendimento, apesar que o TST já posicionou também de que ela teria direito, sim, à indenização. E se ela ajuizar uma ação após esse período, gente, acontece, tá? Após o período de estabilidade. O filho já nasceu, porque, como eu falei com vocês, o empregado tem até 2 anos da rescisão do contrato para ajuizar a ação. Então, o filho já nasceu, e aí passou-se 5 meses e ela ajuizou a ação. Já não caberia mais reintegração, tá bom? Não cabe mais a reintegração dela. Então, seria só o pedido de indenização substitutiva, indenização dos salários deste período, tá? Justamente por causa desse risco que o tribunal entendeu, né? Porque imagina, a empresa também não sabia que ela estava grávida, depois recebe uma ação só de indenização deste período todo, né? De estabilidade dela. E nem podendo reintegrar, porque ela ajuizou após esse período aí de estabilidade. Então, seria devido só à indenização mesmo. Então, para evitar esses tipos de coisa, que o pessoal começou a fazer exame de gravidez no demissional, para a empresa mesmo se resguardar que aquela empregada não está grávida, tá? Então, ajuizamento de ação após o período de estabilidade, ela teria direito somente aos salários, tá?
E aí eu já falei com vocês, estabilidade no contrato por prazo determinado. É devido à estabilidade aí até em contratos por prazo determinado. Contrato temporário, vou falar a aula que vem, é um caso à parte, é uma previsão legal à parte, tá? Licença maternidade. A licença maternidade é de 120 dias, tá lá no 392 da CLT. Tem uma lei que eu coloquei até no finalzinho para vocês explicando melhor, que é a lei 11.770 de 2008, que prorroga a licença maternidade para 180 dias para aquelas empresas que forem inscritas no programa de empresa cidadã. Então, desde que a empregada queira e a empresa esteja inscrita no programa de empresa cidadã, a licença maternidade pode ser prorrogada para 180 dias. E aí a empresa que paga realmente essa diferença desse tempo, né? De 120 para 180. E aí ela tem uns incentivos aí fiscais, tá? Mas regra geral, licença maternidade, 120 dias. A empregada que adota, uma vez caiu isso na OAB. Qual que é o prazo da licença maternidade para a empregada que adota? Está lá no 392 da CLT, também 120 dias, ok? É um prazo, assim, antes tinha uma determinação legal conforme faixa etária da criança, mas agora o 392 da CLT prevê 120 dias de licença maternidade para a empregada que adota, tá, gente? Nada mais sensato, né? Não? A empregada que, por mais que adote, a criança ela precisa aí de um prazo de convivência com a criança. Então recebe também licença maternidade, tá? Inclusive doméstica, tá bom, gente? Doméstica também recebe licença maternidade quando adota a criança. Coloquei para vocês também, a empregada que adota também tem estabilidade, tá? Da guarda provisória até 5 meses. Após a adoção. Aborto não criminoso. Gente, se a empregada sofre um aborto não criminoso, se ela abortou no período dela de gravidez, ela não vai ter estabilidade, tá bom, gente? Ela vai ter um período de descanso de 2 semanas, ok? Então ela não vai ter direito à estabilidade, porque não teve nascimento, tá? A própria CLT e o ADCT prevêem a estabilidade de 5 meses após o parto. Como ela não teve parto, ela não tem estabilidade, tá bom? Então ela só vai ter esse descanso aí de 2 semanas, desde que o aborto não seja criminoso. A CLT prevê, e aí teve uma mudança com a reforma, de período de amamentação, tá? O 396 da CLT prevê que a empregada tem direito a 2 intervalos de meia hora para amamentação até a criança completar 6 meses. Antes da reforma, gente, isso era um quiprocó, porque não previa como que seria concedido esse prazo, esses 2 intervalos de 30 minutos. E não faz sentido, por exemplo, uma cidade grande, que para você deslocar para sua residência você leva bem mais do que 1 hora, não faz sentido esse prazo de 30 minutos. Então, o que a CLT, o que a reforma veio falando? Que ainda tem previsto 2 intervalos de 30 minutos para gestante para amamentação, e a forma da concessão desse intervalo pode ser negociada. Então, hoje, o que as empresas fazem? Ela está em período de amamentação, que é crianças até 6 meses, tá? Está em período de amamentação. Ela, geralmente, a empregada ou sai 1 hora mais cedo, ou chega 1 hora mais tarde, ou tem essa pausa de 1 hora depois do almoço, enfim, de forma a ser negociada com a empresa, mas normalmente eles juntam essas 2 pausas para dar um tempo razoável, porque meia hora não faz o menor sentido, né? Só meia hora para você ir e voltar na pausa durante a jornada não faz sentido. Então, agora é livremente negociado entre a empregada e o empregador, tá bom? Equiparação salarial, gente. Vamos ver esse tema ainda mais pra frente, tá? Tema de equiparação. Mas a CLT prevê, lá no 461, parágrafo 1º, que é equiparação? São empregados que fazem a mesma função, que não tem uma diferenciação de tempo. A gente vai entrar nesse tema assim mais profundo. Eles têm que ter o mesmo salário.
vocês estão exercendo a mesma função, não tem diferenciação de tempo, não tem plano de cargos e salários, eles têm que receber a mesma remuneração, tá? Então, o 461 da CLT prevê, lá no parágrafo 6º, ficou disposto que, comprovada a discriminação por sexo, a etnia, enfim, faz uma série de coisas que a gente vai entrar nesse tema ainda, tá? Além do pagamento dessas diferenças salariais, que são devidas em razão de estar fazendo a mesma função que outra pessoa e estar recebendo salário inferior, é devido ainda uma multa no valor de 50% do limite do teto previdenciário. Teto previdenciário do regime previdenciário hoje é 6 mil, acho que é alguma coisa. Então, uma multa no valor de 50%. Então, seria uma multa de 3 mil e pouco por essa discriminação em razão do sexo. Então, se comprovado que a mulher recebe menos do que um empregado homem na mesma função, fazendo as mesmas atividades, pelo fato dela ser mulher, além dela ter direito à diferenciação do salário, ela tem direito a essa multa, tá bom? Então, mais uma forma aí de reforçar a proteção aí do trabalho da mulher. Mas vamos ver a questão de equiparação mais pra frente, com mais detalhes, tá bom? Grávida em ambiente insalubre. Vamos lá, porque essa questão deu muita confusão na época da reforma. O 394 da CLT vinha dispondo que, acho que foi até a presidente Dilma que entrou com essa legislação, proibindo, vedando qualquer tipo de trabalho da mulher em ambiente insalubre. Era vedado qualquer trabalho da mulher em ambiente insalubre, tá? E essa de gestante ou de lactante, tá? Então, era proibido o trabalho da mulher, da gestante ou da lactante em ambiente insalubre. E deu uma confusão essa estipulação, porque muitos locais que são ambientes insalubres, claro, por exemplo, hospital, e tem um quadro de funcionários mulheres muito grande, né? Então, muitos locais ficaram sem saber o que fazer com essa empregada gestante ou lactante, porque ela não poderia trabalhar em praticamente nenhuma função, gente. Dependendo, até a recepcionista do hospital, ela tem direito à insalubridade. A insalubridade, isso vai ser analisado caso a caso, dependendo do caso. Mas ela tem direito aí aliás, ela está trabalhando no local insalubre, pode ser considerado insalubre. Já vi muitos laudos periciais declarando recepcionista como local insalubre, tá? Então, aí eles ficaram sem saber o que fazer com as empregadas gestante ou lactante desses locais que são totalmente insalubres, tá? Não tinha como relocar, não tinha como colocar em outra função, enfim, ficar longe desse local insalubre, né? Aí a reforma veio e fez algumas alterações. Depois veio a medida provisória, logo depois da reforma, mas já caiu. Então vamos para a letra hoje da lei com relação ao trabalho da mulher nesse local insalubre, ao trabalho da gestante ou da lactante, tá? Se a insalubridade do local que ela trabalha, a gestante ou a lactante, for de grau máximo, é vedado o trabalho. Então, ela não pode... Gestante, perdão, lactante é outra estipulação. A gestante, a mulher, a empregada grávida, ela não pode trabalhar em local insalubre, onde a insalubridade é considerada em grau máximo. A gente vai ver ainda, quando a gente estudar insalubridade, que tem graus para a insalubridade, tá? Então, a gente tem o grau máximo, o grau médio, o grau mínimo, tá? Grau máximo 40%, grau médio 20%, grau mínimo 10%, tá? Então, dependendo do local e da atividade, ela pode ser considerada uma atividade de grau máximo, de grau médio ou de grau mínimo. Então, se a gestante está trabalhando numa atividade considerada de grau máximo de insalubridade, ela não pode trabalhar, ok? Gestante em grau máximo não pode trabalhar. Se for uma atividade de grau médio ou grau mínimo, ela só vai ser afastada das suas funções se tiver um atestado médico declarando que ela não pode exercer aquelas funções,
tá? Então, se tiver um atestado falando, olha, o médico atestando que aquelas funções que ela desempenha pode ser prejudicial ao feto, então aí ela vai ser afastada. Então, grau máximo, ela já é afastada, tá? Não pode a gestante exercer atividades em grau máximo. Não pode a gestante exercer as atividades que tenha contato com a insalubridade em grau máximo. Em grau médio ou em grau mínimo, se tiver um atestado médico confirmando que ela não pode desempenhar as funções naquele ambiente. Aí sim que ela vai ser afastada. Mas, regra geral, grau médio e grau mínimo, ela não é afastada, tá? Já a empregada lactante, a que está amamentando, ela só é afastada, seja em qualquer grau, médio, máximo, médio e mínimo. Ela só é afastada se ela tiver um atestado médico falando que o exercício daquelas atividades naquele local insalubre é prejudicial à amamentação do feto, tá bom? Então, recapitulando, a situação hoje, a empregada gestante que esteja em atividade de insalubridade em grau máximo é afastada das atividades. A gestante que esteja em atividade de insalubridade grau médio e mínimo só é afastada se tiver um atestado médico confirmando que ela não pode desempenhar as funções sob pena de afetar o bebê que está carregando, né? E a lactante, a que está amamentando, só é afastada das atividades, seja grau médio, máximo ou mínimo, se tiver um atestado informando que ela não pode desempenhar as funções, tá bom? Certinho? Quando não for possível, isso veio mais para as empresas, tá? Quando não for possível que a gestante ou lactante trabalhe em local insalubre, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade durante todo o período de afastamento. Então, se for considerado um local de risco a gestante e não tiver outra possibilidade de realocação dela para trabalhar longe desse local insalubre, ela pode considerar uma gravidez de risco e aí já vai ser antecipado aí esse período de afastamento dela de maternidade, tá bom? Então, coloquei para vocês a Lei 11.770 de Empresa Cidadã, que passa a prorrogação de 120 dias para 180 dias, se a empresa estiver inscrita nesse programa e se a empregada concordar, né, e o empregado fazer o requerimento, então a empregada pode passar a licença de 120 para 180 dias, tá? E aí a empresa consegue isenção aí de benefícios. E, gente, coloquei uma lei para vocês que pouco se comenta, mas é bom saber, principalmente a OAB, principalmente segunda fase da OAB, que às vezes costuma pegar umas legislações mais específicas, tá? Lei 13.301 de 2016. As empregadas que tenham fetos, né? A empregada gestante, que tenha filho acometido por doença em decorrência de picada de mosquito Aedes aegypti, pode ter a licença maternidade já é de 180 dias, tá? Então, para aquelas empregadas gestantes que o feto foi acometido por alguma doença que venha do mosquito Aedes aegypti, não sei se eu tô falando certo, mas vocês entenderam. A licença maternidade dela já é de 180 dias, tá bom? Então, cuidado aí, porque é uma previsão que poucas pessoas sabem e pode vir a cair numa prova de OAB, então muito cuidado com relação a isso, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar aí. E próxima aula a gente fala de temporário e de terceirização, tá bom? E qualquer dúvida, se quiserem que faça uma live ou se quiserem só que eu responda, fiquem à vontade aí. Mas força aí nos estudos e a gente vai persistindo aqui, vocês vão ter a matéria toda, tá bom? Beijo!